Salve, salve, meus amigos, tudo bem com vocês? Vamos falar de Champions League mais uma vez, é quase um milagre, hein? 2 dias seguidos produzindo vídeo aqui no canal. Vocês devem estar achando estranho, mas eu expliquei o porquê disso ontem. Cara, vamos falar de principalmente Newcastle 0, Borussia Dortmund 1, mas também vamos comentar rapidamente Young Boys 1, Manchester City 3. Falar rapidamente primeiro do jogo do Manchester City. Cara, são 3 jogos na Champions, 3 vitórias. Eu não tenho certeza se as 3 são por 3-1, mas acho que uma delas é por 2-1. Enfim, não sei. Mas assim, um ponto importante eu esperava mais facilidade pro City na Champions. Tudo bem que são 3 vitórias, e as 3 são extremamente dominantes, posse de bola, controle de jogo, tudo isso o City... Mas a gente já espera, né, que o City vá ser assim. O que eu não esperava é que fossem ser tão tensas essas vitórias, inclusive... Em casa, na estreia contra o Estrela Vermelha, sai perdendo e aí tem que buscar um resultado. Tudo bem que a virada vem em 5 minutos. Mas não era pra ser assim, né? Eu achei que esse grupo ia ser aquele grupo que o City ia poder rodar o elenco com muita tranquilidade. Está rodando o elenco, é verdade. Mas com mais tranquilidade. Eu esperava ver garotos em campo. E aquele jogo assim que com 20, 25 minutos já estaria 2-0 pro City... A torcida adversária morta, o City trocando passe, como faz na Premier, né? Tá sendo engraçado. A Premier League, alguns jogos de Premier League estão sendo mais tranquilos pro City do que a Champions. E pro grupo, né, do qual o City faz parte, no grupo do qual o City faz parte, eu esperava que fosse mais fácil, mais tranquilo. Não está sendo tão fácil, tão tranquilo assim, mas também... Não é motivo de desespero, é o primeiro do grupo, disparado, o City vai classificar. Agora acho que no retorno tem 2 jogos em casa. E eu imagino que esses 2 jogos em casa sejam protocolo, né? Protocolares, assim, o City vai poupar muito. Então, o Haaland fez 2 gols. Achei o City nesse jogo contra o Young Boys muito dependente do Doku. Me pareceu que só quando a bola tava com ele saía jogada, né? Se você é torcedor do City, deixa a sua impressão aí, se você concorda com isso ou não. Mas me deu essa impressão, assim, eu não acho o Grealish um criador de jogadas. E com Kovacic e Matheus Nunes pelo meio, sem o Julian Álvares titular, perdeu essa criatividade pelo centro. E eu não gostei muito disso, não. Acho que o time melhora no segundo tempo, quando... sei lá, Bernardo Silva aparece mais, quando o Julian Álvares entra. E o Haaland deixou os 2 gols, um deles um golaço. Perna direita, inclusive, na entrada da área. Raro, cena rara de ver. Mas é isso, né? Demorou pra desencantar, mas parece que o Haaland na Champions vai fazer pelo menos uns 10 gols aí. É isso, esses são os meus comentários sobre o City. Bem rápido, porque o jogo também... não exigiu tanto assim de comentários, não era o principal jogo. Vamos agora sim para Newcastle 0, Borussia Dortmund 1. A vida no grupo da morte, né? Vou ser honesto, eu tava torcendo pro Newcastle, óbvio, eu torço pros times ingleses, mas é mais legal pro grupo e pra Champions League que o Borussia tenha vencido. Se o Newcastle vence esse jogo e com a vitória do PSG sobre o Milan, cara, o grupo da morte já estaria praticamente resolvido, tipo, no turno, em 3 jogos. Óbvio que a gente nunca descarta clubes como Borussia e Milan, mas caso o Newcastle tivesse vencido, iria para 7 pontos, o Paris com 6, e Milan e Borussia estariam com 1, o Borussia e 2 o Milan, já estaria com 4, 5 pontos de diferença para os primeiros colocados. Seria, tipo... praticamente impossível, né? O Milan tá numa situação horrorosa nesse momento, mas o grupo tá embolado. O Paris tem 6, eu vou deixar a classificação em algum lugar da tela. Paris tem 6, o Borussia e o Newcastle 4 e o Milan 2. Tá embolado, o Milan ainda tá numa situação horrorosa que provavelmente vai precisar ganhar os 3 jogos do retorno para conseguir se classificar. Tem 2 desses jogos em casa, em San Siro, o que é bom, e uma visita ao St. James Park. E sobre o jogo Newcastle e Borussia, cara, achei um jogo muito aberto.
principalmente no primeiro tempo. Com 10 minutos e 30 segundos, eu lembro de olhar pro placar e ver 10 minutos e 30 segundos, o Gordon do Newcastle tinha saído 2 vezes cara a cara com o goleiro e perdido os 2 gols. E o Nick Pope tinha feito pelo menos 3 excelentes defesas, e 2 delas no mesmo lance. Então, com 10 minutos, já a gente teve 5 defesas dos goleiros muito fodas, assim. Poderia ter tranquilamente 2-2, 2-1. Pelo menos um gol tinha que ter saído nesses 10 primeiros minutos. Depois desse jogo muito aberto, o Newcastle teve um pouco mais a bola e faltou muita criatividade, né? Faltou muita criatividade. É bem verdade que exatamente aos 10 minutos o Isaac sai machucado e eu acho que isso pesa no jogo do Newcastle. O Callum Wilson é um excelente atacante, é um excelente goleador, mas ele não gera tanto jogo pros pontas e pros meias. O Isaac é um cara que sai muito da área, ele cola, né, faz jogada de dupla muito boa com o Almiron. Ele que aciona o Gordon nas 2 oportunidades que o Gordon tem. Então, o Callum Wilson já é aquele cara que não sai, né? Ele busca a profundidade, a enfiada de bola. Então, é uma diferença de gerar jogo muito grande que eu acho que, no fim das contas, pesou para essa falta de criatividade do Newcastle. Já vou falar um pouco mais sobre o Callum Wilson. E aí, o Newcastle tinha um pouco mais a bola, tentava atacar mais, criar mais, mas não conseguia. E toda hora o Borussia tinha bons contra-ataques, 3 contra 3, 4 contra 3 às vezes. E numa dessas escapadas, bola roubada no meio, com falta, pra mim falta, né? Não, o cara que rouba a bola não faz a falta, mas uma falta antes. E aí não se configura a vantagem no Gordon, a bola é roubada pelo Schlotterbeck, que avança, recebe a enfiada do Marco Reus, cruza para trás e sai o gol do Borussia. Fato é que se esse gol não saísse, parece que o jogo seria aquele 0-0, mas aquele 0-0 que é uma loucura, que todo mundo tem muitas chances. O Newcastle brincou de perder gol. É sacanagem, assim. Principalmente no segundo tempo, né? Eu já falei dos 2 gols perdidos pelo Gordon com 10 minutos, mas no segundo tempo foi uma pressão absurda do Newcastle. O Borussia continuou tendo contra-ataques, desperdiçando várias chances também de criar mesmo. Não chegou a ter, assim, bons chutes com grandes defesas do Nick Pope, mas poderia ter criado melhores oportunidades, ter vários 1 contra 1 de contra-ataque, vários 2 contra 2, 3 contra 3, que não surtiram efeito nenhum, né? Os jogadores do Borussia estavam um pouco ansiosos, eu acho. Mas o Newcastle botou uma pressão gigantesca e essa pressão gigantesca simplesmente não surtiu efeito por falta de pontaria, velho. Os caras... O Callum Wilson botou 2 bolas na trave e uma que ele recebe cara a cara, domina e chuta em cima do goleiro. Tudo bem que o goleiro, né, cresce, fecha o ângulo, mas aquilo ali pra mim, você dominar na marca do pênalti, o goleiro saindo completamente livre pra finalizar, você perder esse gol é gol perdido, não tem outra desculpa. Muitas pessoas podem falar assim, absurdo, como que esse gol não saiu, não era dia. Pode ser isso também, mas porra, não pode perder tanto gol assim. O Callum Wilson, camisa 9, não tô falando que o Isaac faria o gol, mas o Callum Wilson não é um cara de perder chances assim, né? A gente sabe, a gente acompanha ele na Premier League, ele não perde chances desse jeito. Acho que o Newcastle sentiu um pouco falta do Isaac, como eu falei, mas também um pouco a falta de, por exemplo, Tonali, que hoje, inclusive, foi decretada a suspensão de 10 meses do Tonali, então ele volta em agosto de 2024, ou seja, próxima temporada apenas, por envolvimento em apostas. O Murphy saiu lesionado também, né? Lesão no ombro, ele cai em cima do braço e aí, pela entrevista do Ed Howe, é uma lesão que vai tirar ele um tempo aí de ação. E o próprio Isaac, né? Ter que sair com 10 minutos de jogo com lesão muscular, provavelmente é algo sério. Se não fosse algo sério, ele faria uns testes ali e tentaria voltar pelo menos. Nem isso ele, né? Nem tentar voltar ele tentou, então... São 3 baixas somadas a do Botman, que já tá fora, podem pesar
da temporada do Newcastle, né? Um meio-campista, um zagueiro, um ponta e um atacante. Cara de cada posição. E aí o Callum Wilson, que já tem histórico de lesão, se lesionar, perde as referências ali, o time. Tem duelos importantes de Premier League nas próximas rodadas. Recebe o Arsenal, por exemplo. Vai ter mais duelos Big Six que o Newcastle ainda não fez. Então tem Copa da Liga na semana que vem contra o Manchester United em Old Trafford. E com tantos jogadores lesionados, você não dá tanta rotatividade assim ao seu elenco. E acho que isso pode pesar. Esperemos para ver, mas o Newcastle tem baixas significativas, aí 4 jogadores importantes para o time, pelo menos 3 deles titulares. Então, assim, no geral, foi bom que o Borussia vencesse para que o grupo ficasse vivo. Mas a gente tem que colocar que o Newcastle poderia e merecia ter saído pelo menos com um empate. Quero saber a sua visão, quero saber a sua opinião. O que você achou do jogo? Você achou que o Newcastle mereceu um empate? Você achou que foi bom pro campeonato, pra Champions, pro grupo, que o Borussia vencesse ou não? E agora o Newcastle no retorno tem 2 jogos fora, né? Signal Iduna Park e Parque dos Príncipes. Difíceis. E vai ter que buscar resultado em pelo menos um desses 2. 2 empates com uma vitória em casa contra o Milan seria o suficiente para mim para classificar. Iria para 9 pontos nesse grupo embolado. 9 pontos talvez seja o suficiente para classificação. Mas não em primeiro, talvez em segundo do grupo. Deixa a sua visão aí nos comentários, se inscreve aqui no canal, tá? Deixa seu like também. É nóis, valeu!